Meu cordial boa tarde mais uma vez, irmão Francisco do canal da Saudade. Mais uma vez, o meu cordial boa tarde. Estamos aqui aproveitando a oportunidade que Deus ainda nos concede para transmitir a mensagem da palavra de Deus para tantos quantos têm o desejo de aprender e de buscar mais conhecimento. Nós vamos continuar falando ainda sobre a perpetuidade da palavra de Deus, da lei de Deus. E por que eu continuo ainda falando sobre esse assunto? Porque é de grande fundamento a lei de Deus para o evangelho do reino. Mas agora eu vou fazer uma oração. Pai Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder transmitir a tua palavra para tantas pessoas que por aí nos assistem, Senhor. Que o Senhor, pela grandeza da sua misericórdia, nos abençoe, nos proteja, repreenda nossas enfermidades materiais e espirituais e abençoe tantos quanto assistem o canal da Saudade. Dê a eles força para vencer os obstáculos da vida, porque para continuar no Evangelho ou assistir um programa evangélico é difícil, porque o inimigo não quer que isso aconteça. Mas que o Senhor tome conta de cada ouvinte do canal da Saudade, me dê sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, para que eu possa falar as palavras que o Senhor colocar na minha boca. Porque a voz é minha, meu Deus, mas a palavra é sua. Que o Senhor abençoe e guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, e falando sobre a perpetuidade da lei de Deus, eu vou continuar falando sobre este assunto. Por que eu vou continuar? Porque o estudo é longo, eu tenho que dividir 2, 3 estudos para poder passar todo o estudo para você. E aqui fala sobre por que se fez tudo o contrário. O mundo pereceria, a lei não podia proporcionar um meio para que as pessoas prestassem mais obediência a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo deu a maior reivindicação à lei, morrendo por haver ela sido quebrada. Então isso causou a morte de Jesus Cristo, as circunstâncias da lei, o dever de ser a norma do juízo. É outra prova de sua natureza permanente, meus irmãos. É outra prova de ser a natureza da lei permanente. Agora, por que nós precisamos obedecer à lei? Que relação mantém para com a lei a nossa justificada obediência? A palavra de Deus responde lá em Romanos 2, verso 13, e diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus,
os que ouvem a lei não são considerados justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja bem, aqueles que são apenas ouvintes da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Diz aqui a palavra de Deus, não é no Velho Testamento não, é em Romanos 2, verso 13. Então, meus irmãos, pensemos bem de que maneira nós estamos pregando o Evangelho, de que maneira nós estamos vivendo como evangélicos, qual tem sido o nosso proceder diante de todas essas coisas, porque senão nós estamos pregando coisas errôneas para as outras pessoas. Quando eu digo que a lei já foi abolida e o próprio Deus diz, eu sou Deus e não mudo. O próprio Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, vim para cumprir. E aí, como é que fica a nossa maneira de interpretar a lei? A quem pertence a promessa da bênção pelo seu efeito, pelo efeito da lei? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu efeito em tudo que fizer, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é a palavra de Deus. Quem está dizendo não é o irmão Francisco. Aquele, porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, nisto persevera, não sendo apenas ouvinte da lei, se esquecendo, mas fazedor da obra de Deus e bem-aventurado no seu efeito, como cristão. É isso que a palavra de Deus te ensina e me ensina. Por que meio sabemos que a promessa da morte para a vida? Como é que nós sabemos que se nós somos obedientes, nós estamos passando da morte para a vida? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Porque amar os irmãos é o quê? É um mandamento da lei. É um mandamento da lei. Devemos amar os nossos irmãos? Devemos. Em vez de criticarmos os nossos irmãos, buscar meios de achar defeito nos nossos irmãos, devemos amar. Essa é um dos trechos que a Bíblia nos ensina através da lei. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Está lá em 1 João 5, verso 2. Aí nós sabemos que amamos os nossos irmãos quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a sua lei, guardamos os seus mandamentos. É uma prova de amor a Deus e aos nossos irmãos. Muitos de nós somos cristãos, andamos com a Bíblia na mão, mas não temos amor aos nossos irmãos, não temos amor a ninguém. Somos apenas ouvintes da palavra de Deus, ouvintes da lei e não praticamos. Muitos se dizem cristãos, mas se alguém bater na sua porta pedindo um alimento, não tem.
E isso é falta de amor. Quando você não tem, quando eu não tenho, Deus sabe. Agora, quando eu digo que não tenho, Deus sabendo que eu tenho, aí é outra coisa. Ele sabe que eu não estou apto de acordo com a lei. Isso é a lei de Deus, que está também no Novo Testamento. O que eu estou estudando aqui está tudo no Novo Testamento. 1 João 5,2, 1 João 3,14, Tiago 1,25, Romanos 2, verso 13, e assim sucessivamente, meus irmãos. Esse vídeo aqui vai ser um pouco curto, porque eu estou terminando o que eu comecei ainda agora. Porque esta é a caridade, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Ele pede que nós tenhamos amor a Ele, que Ele tenha amor por nós. E se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, que não são pesados, mas foi deturpado porque o inimigo não quer que o povo de Deus guarde o dia que Deus santificou. O inimigo quer que eu guarde um dia que foi santificado pelo homem. E muitos de nós guardamos, meus irmãos, por falta de conhecimento. Como são descritos os que hão de estar preparados para a vinda de Cristo? Como são descritos aqueles que estão preparados para a vinda de Cristo? Aqui está a paciência dos santos. Está lá em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. É aqui, em guardar os mandamentos. Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Esses são os santos que a palavra de Deus fala. Meus irmãos, e é por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muitos que caminharam muito tempo, muitos anos para a igreja, não serão bem-aventurados no dia da volta de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade? Obedecer a ordem de Deus, guarda os mandamentos, tenha amor ao próximo. Se você não guarda os mandamentos, de acordo com a palavra de Deus, você também não ama a Deus. Porque você não acredita. Você está com a Bíblia na mão, eu estou com a Bíblia na mão, e muitos de nós não acreditamos na palavra de Deus, porque quando ele diz que nós temos que guardar os mandamentos, nós falamos que o mandamento foi abolido. E quando nós falamos que o mandamento foi abolido, nós apenas estamos chamando Jesus Cristo de mentiroso. Deus fala, eu sou Deus, eu não mudo. Jesus fala, não vim abolir a lei, vim para cumprir. E Deus é grandioso. Tudo Ele fez perfeito para que eu e você tivesse conhecimento das boas dádivas de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a minha alma e para a sua alma. Então eu aconselho você e convido você a estudar mais a palavra de Deus, buscar mais conhecimento, se aprofundar na palavra de Deus para que você tenha conhecimento suficiente para poder ensinar outras pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua saúde material, espiritual e toda a sua família. E que a semana que se aproxima seja uma semana de bênção, de paz, de alegria e de muitas vitórias, meus irmãos, para todos nós. O mundo é mau, mas Deus é grandioso. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus.
e siga a caminhada sem desistir, porque o segredo da vitória, meu irmão, é não desistir. Muito obrigado por assistir o canal da Saudade. Dê um like, toque no sininho de notificação, se inscreva no canal. E eu serei muito agradecido e estarei sempre orando por todos aqueles que assistem o canal da Saudade. Até o nosso próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui, meus irmãos, eu e a saudade.